Bem-vinda, bem-vindo ao Atlas Luminoso, podcast que mergulha capítulo a capítulo num romance sobre escrever, falhar e habitar a cidade como ficção. Inspirado por Levero, 13 vozes orbitam uma obra misteriosa em Balneário Camboriú. Literatura, sonho e espelhos. A nossa exploração de hoje começa agora. Então, hoje a gente tem aqui uns trechos de um diário ficcional. É uma jornada bem pessoal, sabe? Começa em agosto de 2020. E a missão central do narrador é escrever um livro. Um livro sobre Mário Levero em Balneário Camboriú. Só que essa tarefa veio do irmão dele, que faleceu. Vamos tentar entender isso melhor. Com certeza. E o que chama atenção logo de cara, assim, é como tudo se mistura, né? O processo de escrever, o luto que não está resolvido, a culpa e uma sensação crescente de estranhamento quase sobrenatural. A escrita aqui, ela não é só criar, é um campo de batalha emocional mesmo. Exatamente. Logo nas primeiras entradas, 9 e 10 de agosto, a gente já vê a dificuldade. Para ele, escrever é. Ah, quase como abrir uma porta para o passado, sabe? Ficar assombrado pela memória do irmão. Ele achava o irmão um escritor melhor, né? Daí vem aquele sentimento de inadequação, ele escuta uns sussurros à noite, ecos de umas brincadeiras antigas sobre feitiço, e tem uma data misteriosa que aparece depois, 7 de maio de 1998. Parece que com a letra do irmão. Estranho, né? Hum, Esse bloqueio é muito característico do luto complicado. Essa idealização do irmão que morreu, sabe? E a culpa do sobrevivente. Aquela coisa de pensar, poxa, era para ele estar aqui, não eu. É um fardo pesado. E aí, essa missão de escrever sobre o livro vira, vira uma obrigação e uma fonte de angústia ao mesmo tempo. Faz a gente pensar como a perda mexe com a identidade, com a arte da pessoa, né? Sim, e tentando achar uma saída, talvez uma resposta, ele mergulha nos livros do Levreiro, aquele escritor uruguaio, né? Que mistura o dia a dia com o insólito. Ele pega um manual de parapsicologia do Levreiro, tipo um guia de fenômenos psíquicos, mas não acha nada direto para essa conexão conturbada com o irmão. Isso ele anota lá por 20 de agosto. Só que aí, no dia 25, lendo o Romance Luminoso, ele percebe umas palavras sublinhadas: morte, fantasma, irmão, e destaca uma citação sobre o Kafka ser tipo um irmão mais velho. É interessante como o Levreiro entra aí. Não é só um espelho. Parece que o narrador tenta ah, meio que se enfiar no universo do Levreiro para lidar com a coisa toda, sabe? Ele projeta o trauma dele naquelas palavras sobre morte e fraternidade. Não são respostas claras, mas são ecos, né? Coisas que parecem validar o que ele está sentindo. É uma tentativa de mapear o próprio caos. E essa busca fica bem mais concreta quando ele acha o diário perdido do irmão, isso em 30 de agosto. Dentro do diário tem as ambições literárias, uns mapas sobre o Levro, a presença do irmão fica quase palpável ali. E tem um detalhe meio sinistro, um desenho de um corvo. Pouco depois, 31 de agosto, 7 de setembro, ele começa a ser seguido por corvos, corvos de verdade. O que é um contraste tanto com a obsessão do Levro por pombas, né? Nossa, o diário do irmão vira um objeto Uhum. carregado de significado. É a materialização do irmão ausente do potencial que se perdeu. E os corvos, nesse contexto, eles viram um símbolo muito forte. Podem ser a culpa, né, que está ali seguindo ele, ou a maldição que ele acha que carrega. Ou, quem sabe, a própria presença fantasma se mostrando no mundo real. Essa passagem do simbólico para o concreto é bem marcante. E essa linha fica mais borrada ainda com uma revelação que vem entre 14 e 26 de setembro. É bem chocante. O narrador confessa que acha que prendeu a alma do irmão no diário, no momento da morte, usando um feitiço que aprendeu quando era criança. Ele até escreve: escrever é feitiçaria. Daí vem a ideia: queimar o diário para se libertar e talvez libertar o irmão. Aí a história mergulha de vez no sobrenatural. Mas o fascinante é que a gente ainda pode ler isso como uma metáfora, né? Uma metáfora extrema da culpa, do trauma. Esse ato de aprisionar pode ser a dificuldade dele de deixar o irmão ir, de elaborar o luto mesmo. E o ritual de queimar o diário que ele descreve em 30 de setembro, bom, é uma tentativa bem desesperada de exorcismo pessoal. O ritual na lua cheia.
Nossa, a descrição é intensa. O diário não queima fácil, as chamas ficam escuras e parece que saem corvos das cinzas. E esses corvos entram nele, no narrador. Ele fica com a sensação de ter a alma habitada pelas sombras. Que libertação estranha, né? Totalmente ambígua. A suposta limpeza acaba numa internalização ainda maior do problema. A fronteira entre o psicológico e o sobrenatural simplesmente some ali. A tentativa de expulsar a sombra acaba trazendo ela para dentro. Depois disso, tem um tempinho de calma. Em novembro, ele até consegue escrever um pouco, progredir, mas dura pouco. Dia 25 de novembro, um corvo aparece de novo. Ele tenta espantar o bicho e o corvo pega fogo. Do nada. E aí o apartamento inteiro pega fogo. E ainda tem um aviso final para ninguém ler o diário. Isso sugere que a fonte do tormento está dentro dele, né? É resiliente. O passado, a culpa, a sombra do irmão, nada disso queimou no fogo. Apesar disso tudo, e do aviso sinistro, em 26 de dezembro ele decide o título do livro, Atlas Luminoso, porque ele diz que viu muita luz naquele fogo. Que jornada, hein? Criação, luto profundo, essa obsessão pelo levreiro, a tal feitiçaria, destruição e essa resiliência que é quase perturbadora. No fim das contas, o que a gente tira disso? Olha, a grande questão que fica pairando é sobre a natureza dessa assombração toda. É o peso do trauma se manifestando de um jeito extremo? Ou tem mesmo uma coisa sobrenatural ali ligada ao diário, à feitiçaria da infância? Ou será que a própria escrita, que vira um ato perigoso, que chama os fantasmas pessoais? Fica essa reflexão, né? Sobre como as histórias que a gente tenta contar podem acabar consumindo a gente. E se aquela luz que o narrador viu no fogo, se ela representa alguma redenção pela arte, ou se é só a beleza terrível da própria obsessão que está devorando ele. É algo para se pensar.